Fala, meus queridos. Questão número 5 aí, também respondendo a pedidos, tá? Como é que eu resolvo essa questãozinha? Lembrando que é lá da lista do nivelamento, tá? No Classroom, lá na pastinha de vocês, da matemática, tá? Em um programa de auditório, Alan participará de um jogo de perguntas e respostas com as seguintes regras. A cada resposta correta, ele ganha 3 pontos. Essa questão, ela é muito parecida com a questão número 2 da mesma lista, segue a mesma linha de raciocínio, a questão da cesta, lá dos arremessos, dos acertos e dos erros, tá? A cada resposta incorreta, o jogador perde 4 pontos. Ao completar 15 pontos positivos, né, então isso aqui é o total de pontos. Deu positivo por quê? Porque ele teve mais acertos do que erros. Tá? Que ele ganha 3 pontos por acerto e perde 4 pontos por erro, né? Então ele tem que compensar, para que isso dê positivo, ele tem que compensar aí em maior quantidade de acertos. O objetivo é alcançado e o jogo se encerra. Sabendo que Alan alcançou esse objetivo ao responder a 12ª questão, ou seja, para que isso fosse possível, né, ele fechar esses 15 pontos, né, ele precisou responder 12 questões. Então, aqui eu já tenho o total de questões. Ó, total de questões. Que são 12. E o outro total que eu tenho aqui, ó, é os pontos, que é os 15. Então, eu tenho também o total de pontos. 15. E a pergunta do exercício, talvez também pode ter sido aí, eu não sei se a dúvida, né, da Leonela, se não me engano, que foi que fez o questionamento ali, aí eu não sei se a dúvida foi na montagem do exercício ou nessa pergunta final. Ele quer a razão entre o número de acertos e o número de erros, tá? Bom, primeiro, né, o que eu não sei? Nós não sabemos. Nós não sabemos o número de acertos, que eu vou chamar de x. Número, tá, de acertos. E nós também não sabemos o número de erros. São duas informações aí desconhecidas, duas incógnitas, né? O número de erros. Ou seja, número de respostas corretas, número de respostas erradas. Quando ele fala razão, em matemática, razão significa divisão. Então, a pergunta desse exercício é: qual é a razão entre os acertos, x, pelos erros, y? Isso é o que ele está perguntando. Tá bem? Bom, vamos lá. Vamos montar aí as nossas equações, porque eu tenho dois totais, duas variáveis, eu tenho que ter duas equações, duas incógnitas, total e fechando aí o nosso sistema, né? Vamos pensar ali no total de questões, tá, galera? Tá? São respondidas 12 questões, e quando tu responde uma questão, ela tá certa ou tá errada. Então, se eu pegar o número de acertos e acrescentar o número de erros, tem que dar o total de questões. Então, x mais y, 12 questões. Agora eu vou pensar numa equação que vai me dar o total de pontos, que é 15 positivo. Bom, para cada acerto eu ganho 3 pontos, então eu tenho que pegar o número de acertos e fazer vezes 3, então 3x. Desses pontos que eu acerto, né, que eu estou ganhando, eu tenho que descontar o que eu perco. E quanto que eu perco? 4 pontos. Por erro. Meu erro, né, número de erros é y, então menos 4y. Olha o que eu estou fazendo aí. Os pontos que eu ganhei, para cada acerto 3 pontos, por isso 3x. Os pontos que eu errei, y, para cada erro eu perco 4 pontos. Então, se eu fizer um número de acertos menos o número de erros, desculpa, a pontuação dos acertos menos a pontuação dos erros, vai me dar minha pontuação total ao final dessas 12 questões. Tá bem? Bom, está montado o sistema, agora a gente tem que resolver, e para ganhar tempo eu vou usar o método da adição. Eu já percebo aqui, ó, que nem x e nem y os coeficientes são iguais, mas os de y os sinais já estão contrários. E o único jeito de eu eliminar uma incógnita pelo método da adição é justamente eu ter coeficientes iguais com sinais contrários. Então, para resolver esse probleminha, vou pegar a equação de cima e vou multiplicá-la toda por 4, já que embaixo eu tenho menos 4y. Então, vai ficar assim, ó, 4x mais 4y igual a 48. Aqui embaixo a gente não mexe.
igual a 15, e agora usamos aí o método da adição, que é somar essas duas equaçõezinhas termo a termo. Então, vamos ter aqui 7x, vai cancelar aqui, e 48 mais 15 dá 63. Então, dividindo 63 por 7, x é 9, 9 acertos. Escolhe uma das equações, quaisquer, para descobrir o valor do y. Eu vou voltar lá na de cima, né, que é a mais simplesinha. Ó. X, que é 9, mais y igual a 12. Vai em qualquer equação que ficar mais conveniente para ti. Então, y vai ser 12 menos 9, que dá 3. Está aqui o número de erros. Ele quer acertos dividido por erros. Então, a pergunta do exercício é 9 sobre 3, ou seja, 3. Então, a resposta certa aí é a letra C. Beleza, galera? Até a próxima.